Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bom dia e também bom dia a quem nos acompanha em casa, sobretudo os doentes. Nós hoje celebramos o 22º domingo do tempo comum, porque é domingo, não se celebra as festas dos santos. Hoje é o dia do martírio de São João Batista. Nós celebramos o nascimento, é o único santo que celebra para o mundo, com Maria, a sua natividade, o seu nascimento para o mundo em junho, mas hoje é o dia do seu martírio. Mas nós, como é domingo, celebramos o dia da festa, o dia da ressurreição de Jesus Cristo, o da alegria de todos os acontecimentos que têm sentido em Jesus Cristo. Portanto, vamos celebrar o 22º domingo. Enviamos para todos uma saudação e celebramos esta Eucaristia a partir da Igreja Nossa Senhora de Fátima, na cidade de Kingston, no Ontário, Canadá. E para melhor celebrar esta Eucaristia, tomemos consciência dos nossos pecados e peçamos perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós os louvamos, nós os bendizemos, nós os adoramos, nós os glorificamos, nós vos damos graças pela vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, o Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Deus do universo, de quem procede todo o dom perfeito, infundi em nossos corações o amor do vosso nome, estreitando a nossa união convosco, dai vida ao que em nós é bom, protegei com solicitude esta vida nova, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro Deuteronômio. Moisés falou ao povo dizendo: Agora escuta, Israel, as leis e os preceitos que vos dou a conhecer e ponde-os em prática, para que vivais e entreis na posse da terra que vos dá o Senhor, Deus dos vossos pais. Não acrescentareis nada ao que vos ordeno, nem superareis
coisa alguma, mas guardareis os mandamentos do Senhor vosso Deus, tal como eu vos prescrevo. Observai-os e ponde-os em prática. Eles serão a vossa sabedoria e a vossa prudência aos olhos dos povos, que, ao ouvirem falar de todas as leis, dirão: que povo tão sábio, tão prudente é esta grande nação. Qual é, na verdade, a grande nação, que tem a divindade tão perto de si, como está perto de nós o Senhor, nosso Deus, sempre que o invocamos? E qual é a grande nação, que tem mandamentos e decretos tão justos como esta lei que hoje vos apresento? Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos. Naquele tempo, reuniu-se à volta de Jesus um grupo de fariseus e alguns escribas que tinham vindo de Jerusalém. Viram que alguns dos discípulos de Jesus comiam com as mãos impuras, isto é, sem as lavar. Na verdade, os fariseus e os judeus em geral não comem sem ter lavado cuidadosamente as mãos, conforme a tradição dos antigos. Ao voltarem da praça pública, não comem sem antes terem lavado. E seguem muitos outros costumes a que se prenderam por tradição, como lavar os copos, os jarros e as vasilhas de cobre. Os fariseus e os escribas perguntaram a Jesus: por que não seguem os teus discípulos a tradição dos antigos e comem sem lavar as mãos? Jesus respondeu-lhes: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios,
mas o seu coração está longe de mim. É vão o culto que me prestam, e as doutrinas que ensinam não passam de preceitos humanos. Vós deixais de lado o mandamento de Deus para vos prenderdes à tradição dos homens. Depois, Jesus chamou de novo a si a multidão e começou a dizer-lhes: ouvi-me e procurai compreender-me. Não há nada fora do homem que ao entrar nele o possa tornar impuro. O que sai do homem é que o torna impuro, porque do interior dos homens é que saem os maus pensamentos, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, cobiças, injustiças, fraudes, devassidão, inveja, difamação, orgulho, insensatez. Todos estes vícios saem lá de dentro e tornam o homem impuro. Palavra da salvação. Caríssimas irmãs e irmãos, e sobretudo quem está em casa e que nos acompanha através das redes sociais, da página da igreja, ou do YouTube, ou do Facebook, onde quer que cada um de nós esteja a acompanhar, e nós que estamos aqui presentes. Eu gostaria mais uma vez de mencionar o nome dos irmãos que partiram, fizeram parte da nossa comunidade e partiram ao longo dos 41 anos da nossa história da igreja, na semana de 23 a 29 de agosto dos vários anos. Em 1984, António Augusto Cordeiro. Em 1993, Elísio Cabral Ponte. Em 2003, José Pacheco Botelho. Em 2006, Floriano Botelho Rodrigues. Em 2006, Manuel Melo. Em 2011, Antero Bentecourt. 2014, Lucília Adelaida Feto. E 2017, António Cabral. Saudamos a todos estes nossos irmãos e as suas famílias, porque a memória dos nossos irmãos é para nós uma honra, para nós tudo aquilo que nos ensinaram, todos os momentos alegres que passamos com eles e tudo aquilo que vivemos com eles deve ser motivo de glória a Deus e um agradecimento. É o mínimo que podemos fazer por tantos sacrifícios, tanto amor à igreja. O mínimo que podemos fazer é pronunciar os seus nomes ao domingo, na missa dominical. E para mim é uma honra pronunciar estes nomes e de todos aqueles que partiram. Cada domingo o Evangelho quer nos dizer qualquer coisa. O pai ou a mãe, quando falam, não é vento. Tem que ter conteúdo, tem que ter consequências, tem que ter significado. E Jesus, para nós, é o Pai. Aceitamo-lo como sendo Deus, como o Pai, e que foi enviado para o Pai, sendo Deus, fez-se homem, sofreu de tudo aquilo que nós sabemos, para nos indicar o caminho para a eternidade. Nós não somos de cá. E é este caminho. Portanto, ontem celebramos Santo Agostinho, no dia anterior Santa Mónica, a sua mãe, e Santo Agostinho, quando descobriu Jesus Cristo, porque teve um período tremendo da sua vida de pecado, de erro, de exageros, andou por várias correntes de pensamento, era um filósofo, era um pensador, e era pensador já antes de ser cristão, e andou por tantos erros, e quando encontrou Jesus Cristo, toda a sua vida se modificou.
passou a ser um homem novo. É disto que fala o Evangelho. Tornarmos novos, pessoas novas, aderindo ao projeto de Jesus Cristo. E Santo Agostinho é um modelo desses. Mas hoje, no Evangelho, na liturgia deste domingo, é um convite que Jesus nos faz a olharmos para dentro de nós. Santo Agostinho dizia ontem: tarde vos amei, Senhor, tarde vos amei. Na oração que fizemos da parte da manhã, onde colocámos um videozinho sobre Santo Agostinho, está lá este texto em que Santo Agostinho dizia, nas Confissões, no seu livro: tarde vos amei, Senhor. E foi aos 33 anos que encontrou Jesus. Até aos 33 anos foi uma vida devassa, mas aos 33 anos modificou toda a sua vida, e ele gritava: tarde vos amei. E hoje o convite do Senhor é a voltarmos para nós. Nós andamos muito preocupados com o exterior, as televisões, os rádios, as internets, o mundo, voltam-nos muito para fora. O nosso tempo é caracterizado de olharmos para fora e não temos a capacidade de olhar para dentro de nós. Não temos tempo para nós. Corremos e não temos tempo para nós. E o primeiro convite hoje do Evangelho é voltarmos para nós, para dentro de nós, observarmos como anda a nossa relação com Deus, a nossa relação conosco próprios, a relação com os outros. A nossa relação com Deus, conosco e com os outros. Conosco é viver na aparência. Parecemos muito bem, muito agradáveis, muito simpáticos, e pronto. E com os outros, e com Deus, cumprimos os preceitos. Há um pequeno grupo que já cumpre os preceitos, que tenta ter a sua vida coadunada com aquilo que Deus manda. Mas a grande maioria já nem isso preocupa. Não é novidade. Não penseis que estamos em tempos novos. Há muita gente que está na asneira pensando que estão nos tempos novos. Não estão. Todas as correntes por onde andou Santo Agostinho no século V são hoje atuais. O hedonismo, com o seu prazer, é uma corrente filosófica do passado. O hedonismo, o prazer no máximo, o que importa é ter prazer. E se não tiveres o prazer todo, ainda toma os produtos para teres o prazer. É o hedonismo puro, que vem do tempo de Agostinho. E há tanta gente a pensar que está moderna. E não estás nada moderno. É um mal que se reveste de princípios novos. Tudo aquilo que hoje nós fazemos são exageros que vêm do passado. E nós todos convencidos que somos muito modernaças. Não é nada. Não é modernismo nenhum. Nada. E nós cristãos temos que nos convencer disto. Eu ontem já disse na missa, há um jovem que é médico. Esta semana mandou um texto muito bonito que dizia assim: olha ao que nós chegamos. Tomamos café para acordar e tomamos comprimidos para dormir. Isto não é que não devemos tomar comprimidos para dormir. É quem tem falta de saúde, quem tem falta de saúde. Agora os jovens, com 20 anos, com 30, mas o que é isto? Toma-se café para acordar e comprimidos para dormir. E está tudo certo. Está tudo bem. Isto é uma falta de respeito para quem não tem saúde, para quem sofre, porque há pessoas que não conseguem mesmo dormir. Mas, e poderíamos, esse médico enumera, até coordenado, diz assim: que sociedade é esta? Ganhamos aos 20 anos, aos 25 anos, há muita gente a ganhar aos 25 anos, porque é a geração mais bem preparada, dizem os políticos,
aos 25 anos, o que os pais não ganhavam aos 45 e 50. E o que é que fazem desse dinheiro? Eu estou a falar para as elites, porque há muita desgraça. E esta elite não olha para essa desgraça, mas ganham aos 20 e tal anos aquilo que o pai e a mãe não ganhavam aos 45, 50 anos. E não se importam nada de olhar para o lado. E com sentenças, sabendo tudo, sabendo toda a sabedoria. E depois temos uma margem de gente, ainda ontem, eu não reparei, mas abri a porta da igreja e passados uns tempos aparece a polícia, alguém ali da frente, estava um jovem de 20 e poucos anos a dormir ali atrás daqueles arbustos. A gente fica com o coração partido, ficamos, e os outros, essas elites, esses políticos que não têm experiência de nada, a tomar café para acordar e comprimidos para dormir, e ganharam ordenados aos 20 e tal anos porque estão em lugares que não têm categoria para isso, a ganhar os ordenados que os seus pais com 50 anos não ganhavam. E o Jesus hoje diz-nos para pararmos, diz-nos para nós refletirmos, e pergunta-nos como é que tu vives em relação à sociedade. E reparem, esta geração destes doutores, esta gente até manda calar. É uma das coisas que mais me aflige, é mandarem calar. Mandam calar aqui, mandam calar além, e estão ansiosos por pôr leis. Em Portugal agora, mas podia ser geral, querem passar uma lei que tu no teu emprego, ou alguém se sente ofendido porque é de outra raça, portanto, como estão agora a receber de outras raças, alguém acusa um português que foi ofendido, aquilo passa a ser uma lei de discriminação, de ofensa a outra raça, e essa pessoa, a lei é para pôr na rua essa pessoa do trabalho. Isto tem objetivos. Isto é uma lei revestida de mentira, porque querem chegar ao outro lado, querem partir as sociedades. Eu digo uma palavrinha, alguém fica ofendido, passa a ser como discriminação. Os políticos nós temos, é toda esta geração do café para acordar e comprimidos para dormir, e temos a pessoa é posta na rua, e nós muito sossegados, isso não vai lá. Vai. Olhai um pai de família dizer uma palavrinha e isso é interpretado como racismo, como ofensa. E os nossos países, os nossos, que deviam ser nossos, estão contra nós. Estão contra o nosso povo. Porque as coisas não podem ser assim. Nós somos acusados, há pessoas que têm o preconceito da honra, e qualquer coisa ofende a honra. Nós não temos isso. A primeira leitura, o livro do Deuteronômio, Moisés, antes de anunciar os mandamentos do Senhor, fala ao povo sobre a importância de guardar e pôr em prática estas leis, a fim de que eles se tornem um povo justo e sábio diante de Deus e das nações. Nós, até agora, a nossa sociedade era fundamentada nos direitos humanos, uma sociedade assente em pilares, o pilar da justiça, o pilar do humanismo, eram pilares, e de um momento para o outro começa-se tudo a desmoronar. Não há Deus, não há Deus. Portanto, os grupos organizam-se e impõem a sua regra, e as pessoas não estão a ver bem o que é isto.
Jesus planifica e dá sentido à antiga lei. É preciso nós percebermos como nos colocamos diante da lei, diante dos preceitos do Senhor. Não é só a tradição, é a do coração, o amor, a lei do amor. Jesus diz: ama e faz o que quiseres. E se essa lei falhar, a sociedade toda se desmorona. Vai ser a lei do mais forte a devorar o mais fraco. E não tenhamos ilusões disso. Hoje o Evangelho pede-nos para refletirmos em todas as dimensões da nossa vida, nas relações conosco mesmo, com a sociedade e com Deus, porque só a tradição não vale, mas a tradição tem muito peso. A tradição é muito importante. Aquilo que herdamos dos nossos pais, aquilo que herdamos da nossa história. Eu não escondo aqui, porque nós, os portugueses, fomos um povo pioneiro, fomos aos descobrimentos, e agora há por aí para o mundo uma teoria que foi por razões económicas, comerciais, e nós sabemos que os primeiros, havia mitos, ninguém conhecia o mar, ninguém conhecia os descobrimentos, ninguém sabia o que ia encontrar. As pessoas iam por razões de fé, iam por amor à humanidade, não iam por razões comerciais. Tanta gente que morreu, por exemplo, ali em frente à África, até que se ultrapassou, porque o mar é muito baixinho, as naus não viam a areia, ficavam a quilómetros do mar, não podiam ir para a terra, nem podiam seguir para a frente, a nau ficava ali. Tanta gente que morreu, e agora esta geração vir dizer que foi por razões comerciais. Os que foram a seguir, depois desta geração, que tanto sofreu, tanto lutou, depois foram então os oportunistas. E até houve nações que não descobriram nada e dominaram o mundo. Isso é verdade. Agora, nós portugueses, permitirmos que ofendam a nossa memória. Os primeiros não foram por razões comerciais, foram por razões humanitárias, por aventura, para conhecer o mundo, para descobrir novas... Porque muitos deles sabiam que iam morrer. Qualquer dia, quando esta geração terminar, o que vão dizer dos soldados que andaram em África? Que muitos dos soldados, que eram jovens, uma geração belíssima, aventureira, porque amava Portugal, amava, e de um momento para o outro são os criminosos. E ainda estão muito calados, porque eles ainda estão vivos. Quanto a esta geração, o que se vai dizer? E nós temos que procurar saber as nossas relações com o mundo. E não é só dizer mas não politicamente correto. Aquilo que alguns senhores e algumas senhoras querem. A verdade será sempre verdade. Muitos dos nossos soldados nem por Portugal passaram. Não tiveram apoio nenhum, que é agora parecido com algumas situações que estão a ser criadas. Nem nenhum apoio. E o Evangelho fala disto. O Evangelho fala da forma como nós olhamos para o mundo e para a sociedade que nos cerca. E a verdade é a verdade. Não camuflemos a verdade. Não é por convir a este ou àquele que é verdade. A verdade será a verdade. Seja louvado nosso Jesus Cristo. Creio só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai,
Por ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens e para a nossa salvação desceu dos céus, e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai, ele que falou pelos profetas. Caríssimos irmãos e irmãs, oremos ao Senhor que está perto de quantos o invocam. Imploremos a sua graça em favor de todos os homens, dizendo: ouvi-nos, Senhor. Para que os catequistas e ministros do povo de Deus acolham docilmente a palavra da Escritura e a transmitam com alegria e clareza, oremos, irmãos. Para que o coração dos nossos governantes se abra mais aos apelos dos que sofrem e às tribulações dos órfãos e viúvas, oremos, irmãos. Para que os cristãos do mundo inteiro não se prendam à tradição que vem dos homens, mas à novidade libertadora de Cristo, oremos, irmãos. Para que a mensagem de Jesus nos lembre a todos que é do coração que nascem os vícios, os pensamentos impuros e os maus desejos, oremos, irmãos. Para que esta nossa Assembleia Dominical não se limite a ouvir a palavra do Evangelho, mas a ponha em prática com alegria. Oremos, irmãos. Rezemos pelo Afeganistão, por aqueles que estão a sofrer diretamente aquela crise e as consequências também. Rezemos por todos para que saibamos viver este momento e procurar a paz. Também por Cuba. Uma das coisas que mais dói em Cuba é o silêncio do Ocidente. A falta de tanta coisa e um silêncio. Isso que dói mais. Ainda dói, é uma ferida que nos dói. E também por Haiti e todos aqueles que estão a sofrer. Oremos. Senhor nosso Deus, escutai as súplicas que vos dirigimos pelas necessidades de todos os homens e guardai os discípulos do vosso Filho em perfeita fidelidade ao Evangelho, por Cristo nosso Senhor. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem e da videira, que hoje vos apresentamos e que para nós se vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Orai, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Oremos.
Santificai, Senhor, a oferta que vos apresentamos e realizai em nós, com o poder da vossa graça, a redenção que celebramos nestes mistérios, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda a parte, por Cristo nosso Senhor. Compadecido dos errados caminhos dos homens, dignou-se nascer da Virgem Maria. Com a sua morte na cruz, livrou-nos da morte eterna. Com a sua ressurreição, deu-nos a vida imortal. Por isso, com os anjos, arcanjos e todos os corpos celestes, proclamamos a vossa glória, dizendo numa só voz: Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, seja a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana, em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu. E deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, vindo a ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Farei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo Maico Maal e todos aqueles que estão a serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos, nossos amigos, nossos familiares, que adormeceram na esperança da ressurreição. Todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor. Dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Confiantes, vamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor. Dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador.
Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Eu só gostaria de dizer uma palavrinha. Nós, esta semana é a semana da festa do Seu Santo Cristo dos Milagres. Não podemos fazer festa, como já sabeis, e, portanto, mas vamos fazer uma preparação interior, este convite que Jesus Cristo nos convida a encontrarmos conosco, como Santo Agostinho diz, e que celebramos ontem a festa. Hoje também, repito mais uma vez, é o dia do martírio de São João Batista, e também um exemplo para nós. Jesus ficou tão emocionado quando soube do martírio de São João Batista. E amanhã, a partir da manhã, estará o seu Padre Zé, um jovem, um padre que virá para atender de confissões, 1 hora antes da missa. Na quarta-feira o seu Padre Leo Berne estará também, e no sábado estará antes da missa, em inglês. Temos que agradecer, portanto, a disponibilidade do seu Padre Leo Berne de celebrar quartas, sábados e domingos em inglês. Certamente muita gente não entenderá, mas eu só gostaria de sublinhar dois aspectos. O primeiro, está a chegar muita gente a Kingston que não tem paróquia. Portanto, vão-se espalhar por todas as paróquias. E nós temos aqui muitas condições, parque, as condições da nossa igreja, é tudo o mesmo plano. É uma das igrejas que pode ter um grande peso nesta região, nesta cidade, no futuro. A ponte que estão a fazer, eu não contava que fosse feita tão depressa. Haverá um tempo antes da ponte e um tempo depois da ponte. A ponte vai modificar toda a fisionomia da cidade, e a nossa igreja vai ser central. Portanto, e o Nosso Senhor tem em conta todo o trabalho, todos os sacrifícios que os portugueses fizeram. E nesta semana do Santo Cristo dos Milagres, é importante a gente dizer estas pequenas coisas, porque haverá muita gente por aí que não vai entender. E a gente sabe, e até porque entendendo, dizem que não entendem. Portanto, mas nós temos que louvar a Deus por todo o sacrifício, por todo o amor, por todo o carinho dos imigrantes católicos de língua portuguesa. Há muita gente que não entende. Que não, pois não. Sempre assim foi. Sempre assim foi. Mas eu chamo a vossa atenção para estes dois sinais pequeninos, que eu não sei se vai ter grande consequência. Isso é com Jesus, é com o Senhor, não é comigo. Eu não sei nada. Eu só me atrevo a fazer um juízo que pode estar completamente errado, mas que eu neste momento acredito que não está errado, mas pode estar completamente errado, porque o tempo não é meu, a igreja não é minha, a igreja é de Jesus Cristo. Todas as vossas ofertas, tudo é para louvor de Deus, e o Senhor lá saberá. Eu vejo estes dois sinais, mas não tenho garantias nenhumas que estejam certos. Só Deus é que sabe. E é assim que nos colocamos perante a vida. A partir de quarta-feira vão ornamentar a capela do Seu Santo Cristo dos Milagres. Quem está a fazer a comissão, porque não há festa, mas pede flores, se tiverdes flores, que aquelas flores criadas com tanto amor, com tanto carinho, e se forem pessoais do vosso quintalinho, melhor, porque tem um aroma a trabalho, a sacrifício, e sobretudo neste ano de pandemia, tantas horas fechadas em casa, tem um significado especial na capela do Seu Santo Cristo dos Milagres. Não gastem muito dinheiro, não vale a pena, isso que depende de cada um, mas aquelas coisas latentes que foram tanto cuidadas com amor, com carinho, essas é que são mais importantes. E tem mais significado, mais aroma, mais vida, porque cada uma delas sabe quem as tratou e com carinho as tratou. Mas eu lanço o apelo à confissão. Encontremos-nos connosco. Estará todos os dias da semana o seu Padre Zé, 1 hora antes. Dividam-se, façam o que eu também estarei, se alguém quiser, o seu Padre Leo em inglês. Portanto, mas que procuremos este encontro com Jesus Cristo. E vamos terminar. Oremos. Senhor, que nos alimentaste com o pão da mesa celeste,
Fazei que esta fonte de caridade fortaleça os nossos corações e nos leve a servir-vos os nossos irmãos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Uma palavra para quem esteve connosco de fora, pelas mensagens que nos enviaram e que certamente agora a seguir nos vão enviar. Eu não vou pronunciar o nome de ninguém, mas toda a gente vê. Muito obrigado pelas mensagens, obrigado pelas inscrições, obrigado pelo apoio que nos dão também. Estão de longe, nos apoiam. Portanto, muito obrigado a todos e continuamos a viver e, sobretudo, esta semana, vivamos-la com fé, a semana da nossa festa da Assunção de Cristo dos Milagres. Todos bom domingo e boa semana e em paz e que o Senhor vos acompanhe.